Última atividade. Ups. É a última atividade do semestre nesse grupo de trabalho, articulações possíveis entre psicanálise e música. E eu me deparei com um texto que me desafiou um bocado, porque se trata de uma psicanalista que é do grupo da Voz, né, que conversa conosco, mas que é alguém que trabalha, né, com maître de conférence, enfim, no direito privado na universidade. Então ela faz alguns, ela toma por empréstimo alguns termos jurídicos e trabalha isso em psicanálise, formulando algumas hipóteses, né? Então, para mim é um desafio porque não é a minha trajetória, né? A minha trajetória é de trabalhar assim com outro campo, mas com a música. Mas eu me interessei porque ela veio propondo essa voz em contrabando, né? Esse é o título do texto. Então, o texto está à disposição na biblioteca da escola, é um texto em francês. Eu achei frases muito enigmáticas. Geralmente, eu vou colhendo as frases que me causam e coloco nos slides para a gente discutir junto aqui. Não tenho a pretensão de trazer algo formado, né? Mas pensar a partir dessa pesquisa que eu venho conduzindo já há alguns anos, de pensar esse vazio, esse buraco, né, que é o objeto voz, e como é que a gente circunda isso, como que a gente lida com isso. No meu caso, pela herança musical, pelo que de música me afeta e o que com música eu trabalho. Então, eu escolhi para a imagem de divulgação já uma pintura a óleo do Luiz Noronha, que foi o artista que eu escolhi para esse semestre, né, para trazer as obras dele. E de cara, assim, na figura, né, que eu gostaria que o Alexandre colocasse aí para vocês verem outra vez, né, há uma imagem curiosa, pequenininha, né, ao lado dessa linha vertical aí. Luiz Noronha é um artista que faleceu muito jovem, né, e que teve a exposição ano passado no Paço Imperial, se não me falha a memória, e ano passado, 22 para 23, né? E teve esse livro, né, que é o catálogo da exposição, Todos os Riscos. E é interessante porque ele trabalha exatamente com riscos, né, com riscado. E nessa obra ele coloca essa imagem menor, que eu conversei com a irmã dele, né, que vem a ser uma pessoa com quem eu cantei em coral e tudo, e ela me falando, é um homem fazendo pirueta, né? É uma imagem muito pequena de um ser humano ali, né? De um homem numa posição de uma acrobacia, de algo assim. E aí, por que que eu escolhi essa imagem? Por essa voz que no texto, né, a Gilane coloca como ela atravessando fronteiras, né, e atravessando de uma forma nem sempre legal, né? Legal no sentido de acordo com a lei. Então, eu trouxe esse texto para a gente pensar, né? Trouxe algumas frases enigmáticas e um pouco da música de Beatles, porque foi o que me causou na leitura, né? O que que seria essa transgressão musicalmente? O que a gente poderia pensar e avançar na clínica, né, a partir desse real que está na música e que está, a meu ver, no que a Gilene coloca no texto também. E esse real da voz é o que eu procurei trabalhar um pouco esse semestre, pensando nos grupos musicais, nos trios, nos quartetos, nos quintetos, né?
Como é que se dá essa ilusão de ótica na voz? O que é isso? Né? O escópico e invocante juntos, essas duas pulsões, que são ligadas ao desejo. Né? Então, eu fico pensando assim, como que escuta e imagem, né, se ligam, e aí na obra do Luiz Noronha eu vejo um movimento, né? Então essa questão da imagem está aí com um real em jogo, né? E como é que a música pode talvez nos levar a fazer borda a esse real e poder falar um pouco mais dessa voz em contrabando, né? E isso, no meu entendimento, se dá a partir da singularidade musical de cada sujeito, né? É a minha singularidade, a singularidade de cada um de vocês, para ir construindo algo a partir da música de cada um. Então, eu trouxe algumas frases em livre tradução, né, do que a Gilene pontua nesse texto dela e trouxe para a gente pensar. Podemos ir ao primeiro slide, Alexandre? Então, deixa eu tentar abrir aqui para mim, que eu acho que fica mais fácil de eu visualizar também. Logo assim, ela coloca, né, a pergunta dela no texto é o que estaria, né, acontecendo no espaço onde essa voz, né, estaria a serviço de um equívoco, né, do equívoco da comunicação, né, seja do contato do analista com o analisando, né, numa entrevista, ela fala a respeito disso, dos contatos na vida e do que esse sujeito conta, né, da história que ele vai trazer. Então, que espaço seria esse, né, em que a voz se coloca a serviço do equívoco? E ela traz essa palavra, contrabando, porque bando, né, é um termo antigo para designar lei. Eu aprendi isso no texto dela. Então, é algo que está contrário a uma lei, mas que ela coloca, né, não apenas o movimento de uma pessoa para outra, mas também de um lugar para outro. De modo que, aí ela coloca a voz como um lugar de transferência. Então, algo aí no que eu leio, né, de real se coloca, algo inapreensível, algo contra a lei. No meu entendimento, contra a lei civilizatória, né? A lei que nos faz conviver, algo de uma lei outra. E eu fiquei pensando, que é o que eu quero conversar com vocês, essa lei do desejo, né? Do desejo de cada sujeito. Então, ela traz que a voz vem, né, como um meio para objetos contrabandeados e é também um objeto. O objeto, voz, o objeto da pulsão invocante. Assim como a ação de introduzir secretamente e sem pagar os impostos da mercadoria proibida. Essa frase, para mim, é enigmática, porque essa mercadoria proibida, né, cujos impostos não são pagos, eu fiquei pensando no desejo mesmo, né, de cada um, naquilo que cada um traz na sua singularidade. E também, assim, essa pergunta, né, o que ocorre com a voz, faz questão para mim quando ela fala do semblante na transferência, né? Que é o que confere espaço a essa voz se colocar, né, numa ilusão de ótica, como se a cada passo, né, do encontro que nós temos na clínica, ou também eu fico pensando do encontro que temos na música, algo de enigmático se coloca, algo de não apreensível se coloca
para além do que se está vendo, do que se está escutando. É, vamos seguir no segundo slide, Alexandre. Eu vou colocar para a gente ir conversando, até porque o vídeo que eu trouxe é extenso, então eu queria até tentar ver o vídeo todo com vocês. Frase da Genopagie. Se no início de uma análise o contrabando é o resultado de uma falsificação, ao seu final pode muito bem ser uma escolha. Eu me deparei com isso e muito assim acossada pelas questões que foram conversadas na última reunião sobre o passe, né, que tivemos uma convidada argentina falando. Eu fiquei pensando muito nessa escolha. Que escolha seria essa no final, né? Que escolha do contrabando seria essa, dessa voz contrabandeada, dessa voz que escapa, né? Que burla. E aí eu fiquei pensando no fazer bem com o seu sintoma, né? Essa escolha seria não mais uma falsificação, ou seja, sofrer sem saber por que se sofre, ficar às voltas com as repetições, mas poder trilhar um outro caminho a partir da travessia numa análise. E aí ela traz, né, algo que me interessou também muito pela interlocução com a música. A voz deixará passar diferentes tonalidades de gozo. O desejo não pode atravessar a fronteira, a não ser em contrabando, mascarado, sem o preço da castração. Fazer passar o objeto sem pagar as taxas demandadas pela lei do interdito do incesto. Esse fazer passar, eu não tive como assim ler isso sem ficar pensando no passe, né? Nesse passar que algo de inapreensível se dá. Fiquei pensando nisso, coloquei como questão para mim, coloquei pontos de interrogação aqui para conversar com vocês. Né? De novo, ela vem falar de uma lei, no meu entendimento, que está aí para o convívio, para a castração, né? E algo do sujeito que escapa e que ela coloca se dá na ilusão de ótica, né? Naquilo que o analista percebe pela escuta, pelo que vê, e o sujeito também, né? Algo que fica sem palavras. Acho que a gente estava até falando disso, né, Teresa, na atividade fechada, de algo que Sim. se dá sem palavras. Né? Sim. Então, o contrabando, né, o que vai contra a lei, é algo que não passa pela significação. Né? Eu entendo assim. Não passa, é algo anterior. Né? Anterior e do real. Que talvez, né, a arte ajude a gente a fazer mais algumas considerações, ajude a fazer borda. Então, dar voz a esse desejo, né, fazer bom uso desse sintoma, transgredir, que eu acho que foi o que Beatles, né, na construção musical que eles fizeram, trouxeram por herança para nós, eles fizeram, né? Transgressões musicais mesmo, né? Novidades, a partir do que já estava ali, do que era lei, né? Do que está posto. Vamos colocar o próximo, Alexandre? Então, nesse trânsito, né? nessa alfândega aí, o supereu está na passagem de fronteira. Né? Então, o que desse supereu também, que é estruturante, né, que está colocado desde sempre, o que é possível deixar passar ou não? Fiquei pensando muito, a gente já conversou
aqui, né, em grupos de leitura de trabalho aqui da música e psicanálise, como é que se negocia com esse supereu, né? Será que existe essa negociação? O processo de análise conduz a isso, né? Seria possível fazer essa negociação e a Pagé, ela aposta nisso, né? Ela fala da importância de fazer luto do objeto imaginário. Depois você pode até comentar, deixa eu só terminar aqui, Júlio. É importante fazer luto do objeto imaginário e insubstituível para então, né, enfim, aceder ao desejo. Se a voz puder ser o suporte de um inconsciente que reconhece a possibilidade do contrabando, sintomas estão suavizados e não seriam mais mortificantes. Essa frase dela me fala de final de análise novamente, né? Pela possibilidade do contrabando enquanto suavizando, enquanto fazendo bom uso da sintomática, né? Podendo colocar isso em trabalho, podendo não mais ser escravo do seu sintoma, mas fazendo algo com ele. O que você ia comentar, Júlio? E se alguém quiser interromper, por favor. Isso é depois, Márcia. Eu só escrevi porque me veio ali no momento, mas Tá, eu não li, eu vi que tinha alguma coisa no chat, mas se depois você quiser falar, tranquilo. Eu não cheguei a ver. Márcia, Diga. o, o Alain de Dieval, no livro, que é muito interessante, você devia ler, porque ele trabalha muito a questão do Dionísio e do Apolo. No livro Os Nomes do Pai, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz que o artista, eu estou lembrando aí por conta da imagem que você trouxe desse pintor, o artista ele cria uma realidade outra. Quando ele é músico, essa realidade é inaudível. Quando ele é pintor, essa realidade é invisível. Quando ele é bailarino, por exemplo, essa realidade é imaterial, porque ele desafia a gravidade. E é interessante porque ele coloca a realidade, que a gente sempre toma a realidade enquanto inconsciente, ele cria essa realidade a partir da própria fantasia, mas o que ele, de algum modo, coloca, né, é que cada uma dessas apresentações de realidade tem a ver com o objeto, causa de desejo desses sujeitos. Então, se ele é músico, a realidade é inaudível, e por isso a insistência, né? Esse ilimitado, né, que aparece dessa realidade, o ilimitado, o que faz com que o sujeito insista, tem a ver com o inaudível. Então, ele vai buscar a nota que ainda não conseguiu, enfim. O Se ele buraco dele, né? Isso. Se ele é pintor, é o invisível. Então, ele vai tentar colocar essa realidade nessa relação com o ilimitado, o impossível, né? Ele vai buscar porque justamente é invisível, esse objeto que causa, né, o desejo desse sujeito. Se ele é bailarino, ele vai falar do imaterial, por conta do desafio à gravidade. Eu acho isso bem, bem interessante. Como é que é o nome do livro, Tereza? O livro chama-se Os Nome do Nomes pai. do Pai, do Alain de Dieval. Os Nomes do Pai. Eu li É um Invocações, livro fininho, bem fininho. uhum, e a Nota Azul. Márcia, Na Nota Diga, Azul também ele trabalha essas questões, mas eu acho que esse me lembrei. livro, ele trabalha, e você vai gostar muito também, porque ele trabalha São Paulo, trabalha Moisés, vale a pena. E aí, Tereza, eu A fico contracapa. pensando se aí seria essa voz contrabandeada.
Deixa eu talvez. falar, porque tem um link né? aqui com o que a Tereza está falando, talvez você possa Fala, aproveitar e juntar tudo. Eu ia fala, colocar no Denise. final, mas eu acho que a fala da Tereza me convocou. Se eu entendi bem, você fez uma leitura da autora, falando do final da análise, da situação do objeto e tal. A questão que me ficou ao final, você fala do final da análise da posição do objeto. Em primeiro lugar, haveria a possibilidade de um objeto não contrabandeado, porque a ideia que eu sempre faço é que o objeto do desejo, ele é sempre transgressor, um significante que você também trouxe, a questão da transgressão. E, se é que eu entendi esse contrabandeado, que é um significante novo nessa figura de linguagem que você está trazendo, todo objeto é contrabandeado nesse sentido de que ele é transgressor, né? De que ele é algo que escapa ali, quer dizer, ele está inserido na lei fálica, mas como uma escapatória, como um excesso, um transbordamento, digamos assim, né? E a outra coisa, então, não haveria um objeto legal, quer dizer, que paga imposto direitinho, passa pela folha, não haveria, Uhum. né? E Hum, a outra coisa que me lembrou, quando você estava tratando agora da questão da voz do superego, é que no grafo, o Lacan coloca sim, Deu problema aí na conexão dela. mas ela falou um negócio que eu fiquei pensando aqui, né? Assim, todos são contrabandeados, sim, ei, mas ei, todos. Ah, estou voltou, voltando, voltou. porque o meu zoom ele é assim, ele vai embora de vez em quando. Mas então, Os objetos são todos contrabandeados, foi o que nós escutamos até então, né? Parece que o que eu escrevi lá é um pouco diferente do que ela está dizendo aí. O que que você escreveu, Júlia, até ela voltar? Eu falei que eu acho que o desejo o desejo é sempre de transgredir. O desejo Aham, sempre busca a transgressão. Nesse caso, não é o objeto que é contrabandeado, como ela afirmou, todo objeto é contrabandeado. Do ponto de vista que eu estou dizendo aqui, o desejo, uma vez que o objeto causa o desejo, mas ele precisa ser sempre de algum modo proibido, barrado. agora está aí de vez mesmo. Então, é o sujeito, é o Se desejo vocês me aceitam de volta para dar continuidade, mas aí, Júlia, eu acho que vocês estão falando, no meu entendimento, da mesma coisa. Não, eu estou dizendo que eu acho que o desejo tem que transgredir exatamente essa inacessibilidade suposta do objeto, porque ele é falta, ele supõe uma saciedade, uma solução para essa falta que não está nele, não está em lugar nenhum. Uhum. Se ele tiver completamente acessível, não precisa, ele não está na condição de desejado. Se ele está acessível, ele já é do sujeito. O Mas objetivo o que que do desejo só é acontece? falta, o desejo só é sobre a falta, e é justamente essa possibilidade da inacessibilidade que o desejo precisa transgredir. Ela precisa ultrapassar esse ponto, né? Como eu Mas o tô, que que neuroticamente se faz? Tentar, apesar da transgressão, cumprir a lei, né? Ao preço do gozo, né? Fiquei uma pensando nisso agora. O que negociação. que o músico faz, né? Esse inaudível, né? Que a Teresa Nazar estava falando. Estou pensando ainda na frase que ela falou do DJ Velho, né? Quando esse inaudível, esse ponto de inaudível, é o que ele vai insistir em buscar. O que que o músico neurótico vai fazer? Ele vai ficar ali numa superfície de performance dele, né? Ele fica ali, ele congela ali. Fico pensando agora, né? Os músicos que têm, por exemplo, ansiedade de palco, né? Não tem vários casos assim. O sujeito, né, vai tocar, mas ele tem algum problema muito grande para estar ali.
algo inibe. E essa inibição, a meu ver, é o que não passa pelo contrabando, né? É Algo um, desse objeto que não vai. é um pedido ou uma suposta possibilidade ou a insegurança quanto a o desejo do outro vai cair sobre isso que eu estou oferecendo. Hum, O Márcia, ele fala um Eu acho negócio bem interessante nesse mesmo livro, que ele vai dizer que há um abismo entre a música e a fala. Ele diz que a música assume aquilo que a fala não pode dizer, uhum, uhum. né? É, O Vivés vai é falar uma isso também. língua, que não passa pelo formal da Uhum, fala, é a uhum. formalização na fala, né? Ele está falando da música sem e é letra, por né? isso que e é Com por isso letra também. Da música sem letra, mas porque a música com texto ela tem uma indução de imagens, ela tem uma indução Hum. Mas não só, né, Júlio? Porque tem a entonação que o sujeito vai dar para o texto. É porque ele diz que a música transmite algo que a Hum, fala não pode dizer. E eu acho que, quando ele coloca assim, eu estou entendendo que o que ele está apontando, ele está indicando, né, é que a música, o que ela vai buscar é a voz isso, buraco. interior. O que isso, ela Uhum, vai buscar é essa voz inaudível, isso. inaudível. E essa voz é que está colocada no grafo, no segundo andar do grafo, é, isso. no deslizamento, no atravessamento da metáfora para a metonímia, no lugar do gozo. A voz, o Lacan escreve lá, no lado direito, segundo andar, a voz, superego e gozo, nesse mesmo ponto. Uhum. Aí eu entendo esse supereu na fronteira, né? Sim, Na sim, passagem. Uhum. sim. Era isso que estava Eu faltando. continuo teimando, eu sou teimosa mesmo, né? Eu Ué, continuo mas teimando aqui é para isso, né? essa história do objeto. Você diz, não, o músico tem uma aflição lá qualquer e passa mal quando ele vai para o palco e tal e tal. Então, esse objeto não é um objeto contrabandeado. Eu acho que ainda assim Opção. não é enquanto objeto de desejo, Ah, tá. né? Aham. Mas é enquanto objeto para dar conta, tentar dar conta da relação fantasística dele. É um objeto do fantasma, é como o fantasma que comparece. Né? Hum, Então, ele também hum. é transgressor, digamos assim. A autora faz essa separação, mas eu entendi o que você falou, sim, sim. Né? Bom, enfim. Porque, enfim, mas é isso mesmo, Tereza Meloni, eu trago o texto de alguém para a gente revirar aqui, é isso. A E eu ideia estou é essa, falando do que né? você traz, porque eu não É, li a autora, então aham. você está trazendo o nome dela. E também eu me perdi aqui no chat, mas a Simone colocou uma coisa que eu acho que vai um pouco ao encontro do que a Tereza Nazar trouxe, do DJ Velho, que é o cantar em outra língua, né? Quando você canta em outra língua, não interessa o que que você está cantando. Várias vezes no coral a gente canta um negócio que nem todos sabem o que que é. E aquilo sai enquanto, digamos, produto, né? E as pessoas se envolvem com aquilo, mas elas se envolvem com o quê? Com o que elas circundam ali do objeto delas, né? Elas estão ali repetindo, ensaiando, fazendo aquilo várias vezes, porque aquilo toca de alguma forma. Tem uma coisa interessante que eu falei, inclusive no dia que eu fiz a participação no meu texto, eu citei esse exemplo, salvo engano, com a canção do Eric Clapton, que ele fez para o filho que morreu trágico. Uhum, E a canção, para os brasileiros, a maioria dos brasileiros, é uma canção romântica, porque a melodia e a harmonia induzem a um clima de romantismo. É a uma canção de doçura. amor. Uma canção de Uhum, amor. Não é esse amor, é um amor, uma homenagem póstuma ao filho, e ele está falando de uma dor
Não é a dor do romantismo, mas é uma dor. Agora, como o contexto harmônico melódico induz um sentimento que está na cultura, né? Nessa cultura musical da canção ocidental, né? ocidental. Que aí Exato. também a gente precisa fazer um pouco né, esse limite, né? Porque, por exemplo, é legal isso que você está trazendo, Júlio, porque quando eu pensei num exemplo para trazer para cá, o que me fisgou na canção foi exatamente algo que não necessariamente tem a ver com a canção em si, né? Você pode até falar mais dados da canção, porque eu cheguei a passar para você, mas é pegue a sua canção e faça melhor, né? Eu achei que ela se encontrava, essa frase se encontrava muito com o que a Janot Paget estava trazendo, né? Isso de fazer melhor. Faça o contrabando e melhore a coisa, né? Pega a sua canção triste. E a faça melhor. Take your sad song, isso aí, né? Vamos passar a última, Alexandre, das coisas que eu destaquei, né? Porque ela termina, né, Teresa Nazar, com o Didi Velho, né? Ela traz esse final no texto dela, da fala dele, né? A voz que escapa a toda a palavra é que vai circular do divã ao analista, como objeto, não como suporte de objeto. E, como não se separa do sujeito, é essencialmente contra a lei, pois precede a lei, é esse real. Ela se dá num tempo anterior à lei e circula como impossibilidade de acesso à lei, reorganizando o que o Djevel nomeia como um mistério mais distante que o inconsciente. É outro livro dele, né? Eu não Uhum. conhecia. É um livro dele, O Mistério Mais Distante que o Inconsciente. Então, Muito bacana. ela coloca até na referência 2010, Edições Aubier. Então, do que se trata aí desse real totalmente inapreensível, que a gente não alcança, que a gente não define, mas que num percurso de análise vai fazendo assim algumas incursões interessantes, né, na alfândega da vida, penso eu. Enfim, mas eu queria trazer o exemplo, um vídeo longo que leva quase 8 minutos, eu acho, ou um pouco mais de 8 minutos, mas se não der para a gente assistir todo, não tem problema, porque no final o que se dá a partir do quinto minuto é algo que se repete. Mas eu acho interessante a repetição, porque nunca é o mesmo, né? Vai se repetir alguma coisa nova. Vamos ver se a gente consegue assistir os 8 minutos. Eu só queria sublinhar algumas coisas, né, que me chamaram a atenção para vocês, na hora de assistir, também poderem pensar aqui junto comigo. Primeiro, essa preparação, né, desse vídeo. Não sei, Júlio recebeu o vídeo, não sei se você teria até alguma coisa mais a acrescentar, mas, assim, para além do que é mimetizado ou não é, enfim, né, a montagem, ou o que for, porque tem várias críticas, né, mas não é isso que me interessa. O que me interessa aí a gente pensar é essa sequência, né? Isso que é uma sequência, eu acho que é uma sequência lógica, a gente pode até pensar assim. Desse apresentador, né, que chama, tem um apelo aí, tem um chamado, a canção, né? Paul McCartney lá cantando, mas essa marcação rítmica que persiste, né? Silêncio, pausa e essa persistência rítmica até quando entram as outras vozes, né? As demais vozes junto com Paul. E o que a percussão faz, né? A progressão dos acordes que vão conduzir a essa repetição entre todas as aspas, né, que é o na, que outras vozes vão se juntar, né? Vocês vão ver que é o final. E aí eu fiquei
perguntando, né? Será que esse é o contrabando que o artista coloca? Será que é aí que ele chama, né? Porque esse gozo, né, cantante vai se imiscuindo na canção, na plateia, nas outras pessoas que participam? Fiquei pensando isso, né? Claro que os acordes vão conduzindo para isso, mas o que é essa repetição que dura 3 minutos, né? Algo se repete aí por 3 minutos. Então, o que estaria aí nesse caminho, né? Como é que a gente pode pensar essa voz que vai passando, né? De músico a músico e para a plateia também. Vamos escutar, aí depois a gente acho que ainda vai ter um tempinho. Eu vou por conta do delay. Se alguma coisa emperrar aí no vídeo, a gente vê como faz. Vamos lá. Não era bom tirar a imagem? Eu tiro porque geralmente esses vídeos são antigos, e eu gosto de não ficar olhando para as carinhas quando eu estou escutando. Aí é meu jeito mesmo. Mas acho que Alexandre precisa de mim para o início, né, Alexandre? Isso, dá para ver, tá? Porque toda vez que eu escuto, né, essa performance, eu fico me perguntando e fico olhando detalhes que nas vezes anteriores eu não percebi. O que faz, né, esse elo, esse quase êxtase, né, de quem está participando e Uma pequena deles, catarse. não é? E deles, a improvisação que eles vão fazendo, as improvisações vocais, né? Mas que envolve e que é, torna a música, quer dizer, a letra da música já não importa mais. Não tem mais letra, né? É pura celebração aí, né? Puro êxtase mesmo. Não encontro outra palavra, não. Mas não só da plateia, deles, né? Eles Eu fiquei vão pensando, dele. inclusive, na dificuldade deles estarem ali tocando, aquele pessoal todo vai amontoando, e eles parecem que continuam muito confortáveis, né? Até A minha mais sensação é, confortáveis, a sensação que sim, eu tenho é que eles sim, ficam até mais confortáveis do que eles estão na hora que eles gostando, sim, na hora que eles estão na performance. Não é que na é. performance eles não se divirtam, né? Mas o Paul, ele olha, deve ser uma câmera, não sei, ele fica fixo ali, né? Ele é o bom moço cantando, né? E isso muda totalmente, né? Vai Feliz. contagiando, né? Vai contagiando as pessoas que estão no entorno, elas entram num embalo, né? É a Mas música que faz o enlace. mas um embalo desse ponto de real, você não acha, Tereza? Porque não Claro, é a letra, não é a linda não, composição, não tem mas nada é a ver com a tudo letra. isso. Tem a ver Mas é com o ritmo que vai tocar, certamente, né? Na singularidade de cada um, e ali naquele conjunto isso contamina, enfim. porque assim, eu fico chateada com as traduções, porque nunca fica exatamente o que é, mas enfim, o vídeo estava com a tradução, eu deixei, né? Mas independente disso, tem algo da musicalidade da língua, do inglês, que perpassa o ouvido, que fura o ouvido, né? Eu vejo assim, né? Eu não sei, eu vejo, eu vejo mesmo, Até né? a Basta gente você tem olhar. vontade de dançar, né? Eu acho Oi? que até a gente, o impacto vem também nas pessoas que estão ouvindo. Naquele momento que acontece, eu também tenho Sim. vontade de estar nesse Não, mas a mesmo gente êxtase. fica, eu observei o Júlio balançando, eu estava com a câmera fechada, e eu estava aqui o tempo todo no ritmo, né? Nesse balanço, assim. Uma coisa só curiosa que eu noto no Paul, por exemplo, que é mera curiosidade,
Ele, desde jovenzinho, quando ele está com a guitarra, ele faz a mesma batida de pé e o mesmo embalo. E até agora, nesse show que ele veio fazer aqui, com 80 anos ou mais de 80 anos, ele faz exatamente a postura dele é a mesma, o embalo é o mesmo, o pé é o mesmo, da maneira como ele bate aquele pé. Mas Não é curioso? os músicos têm seus vícios também, né? Tem seus Pois tipos. é, mas tem gente que, assim, ao longo da vida, acho que a gente muda um pouco de postura, muda um pouco de, né? A gente tem, claro, alguma coisa que é mais, que a gente insiste mais, né? Quando eu me lembro, Helena, que quando é engraçado você falar isso, me lembrei, né? Quando eu comecei a cantar em coral, e eu fazia aula e tal, eu tinha mania, né, de marcar o ritmo, né, com o pé. E isso é muito da música popular também, né? Você marca junto, né? Você fica tamborilando na mesa, você faz alguma coisa com o corpo. A música popular traz isso, né? E eu me Márcia, lembro que a não, professora de canto, ela falou assim: se quiser marcar, marque, mas marque com os dedinhos do pé. Ou seja, Isso, com algo que silêncio. não aparece, porque É, não pode, numa música sacra, por exemplo, que é o meu repertório, você não pode, né? Simplesmente não pode, porque a tua postura legal. pedida não pode ser essa. Fala, Simone. eu pensei aqui também, assim, né, quando a gente vê, por exemplo, mesmo quem não é religioso, mas às vezes vai a algum culto religioso que tem música e que tem toda uma expressão corporal, quando você vê, se você vai, por exemplo, a uma missa de sétimo dia, mesmo que você não seja. No judaísmo tem um Kadesh, que é uma reza, né, que é toda corporal. Quando você vê, você está fazendo igual, né? Se aquilo vai tomando Uhum. mesmo. É como a Teresa falou, assim, uma espécie de uma catarse. Mesmo que você não entenda o que está sendo dito, mesmo que Não você não importa. esteja nem com o sentimento ali, né, de uma missa de luto ou o que seja, você acaba entrando ali, você quando vê, tá, né? É interessante isso que você está falando, Simone, porque a vocalização é muito especial. Por exemplo, quando a gente trabalha com. Me lembro, né, do tempo que eu trabalhava com criança, com autista, essa melodia dessa voz, parece que é um imã mesmo, sabe? É algo assim que atrai. Tem a ver Que com psicologia das massas e análise do eu? fala, Também, Tereza Milani. também pensei Tem a nisso. ver com psicologia das massas e análise do eu? Não, o que você pensou? Pois é, pensei isso. Essa, me interroguei sobre essa relação, né? E aqueles shows, histeria coletiva, aqueles shows que fica todo mundo, né? Mas que algo da música faz isso, né? Eu ia Esse dizer isso. contágio, esse É contágio, interessante. esse contágio É. é como uma tentativa de fazer um, né? Aí é que eu É, entendo Foi que como eu você tem. comecei esse semestre, exatamente, bem lembrado você falou. Eu é comecei esse semestre interessante. Fazer falando de uma um, cena de filme exatamente na tentativa de fazer um. Fala, sim. Eliane. Interessante, Análise do Márcia. Não eu sei é se você isso. lembra. Eu mandei um videozinho para você que com bebês, os Sim, bebês ouvindo música tem o mesmo efeito. É alguma coisa que É. parece que a música mexe, né? Bebês de 1 ano, de 8 meses, assim, pés 6 meses segurando e balançando. Um ritmo muito É. bonitinho, muito interessante. Eu É recebi, isso que eu lembrei acho logo da Márcia, que. mandei para ela. É alguma coisa que parece que mexe mesmo, ultrapassa alguma coisa aí, que eu não Mas sei bem, mas eu é acho desde que não tem a É pequenininho, ver uma com desde essa bebê. questão invocação, é uma das invocação. massas, não. Eu É acho que desde tem a ver com a bebezinho já questão tem da isso. musicalidade e É, talvez Lalang, né? Algo dessa musicalidade que vai sendo inscrita ali e é, que a gente, ao alguma ouvir a coisa. música, algo mexe umas mais, outras menos, né? Que tem a ver com a nossa própria musicalidade. Tem algumas, É. assim, que provocam algum tipo de êxtase até em bebê, na né? música ocidental, a Ah, gente tem bebê. alguns intervalos que a gente pode pensar sobre isso. Isso é algo que me interessa muito, porque é claro que a indústria deita e rola nisso, né? Produz e cada vez mais.
Mas isso pode ser, como qualquer coisa, né, também muito viciante, né? Então, Trabalho do Freud no Psicologia das Massas e Análise do Eu é exatamente essa identificação para dar conta da distância entre o sujeito e o outro. Então, esses bebês que estão numa fase de separação, de afastamento, tentando, através da música, da repetição, do corpo, etc., fazer um laço com o outro, né? Uma captura do outro, que é uma identificação, né? Que começa ao real do outro real. agora você falou isso, eu fiquei pensando, mas no autismo, que é anterior até, né? O autismo é anterior. Mas o Autismo, autismo, ele não tem essa entrada, a mas marcação da ele não letra, faz porque Valânia tudo vem com imitativamente, ele letra. faz. Desculpe, Tereza. Ele O responde com autismo, ele melodia. faz um balanço que não tem a ver com o outro. Sim, A mas É ele música, a alterado. música vai tentar entrar aí, né? Tentando. É o contrário. Em vez do autista balançar como a música tenta entrar no balanço do autista. Porque o e, balanço do autista não é identificatório, não é para fazer um. e tenta entrar aos poucos, em Muito, doses muito exatamente. homeopáticas e cuidadosas e singulares, porque não Tá? é o intervalo que vai servir para um, vai servir para outro. Isso é curioso. Isso é uma coisa curiosa. E o autismo faz um movimento contrário da identificação ao outro. Ele não Mas se se deixa rende ao contaminar. melódico. É curioso isso também. Se Né? rende ao melódico. Se rende com jeito, como Ao... você falou, né? Com muito jeito. Oi? Se rende, eu acho que é muito forte. Você, com muito jeito, consegue chegar lá. Mas não é ele que se rende, é você que vai lá e envolve. Envelopa, né? Deve ser. A música Envelope. faz isso, né? Alguém tinha me chamado, eu já não sei quem é. Foi Rosa, foi Simone. Eu ouvi uma voz aí e Foi a não? Eliane. Foi a Foi Eliane. Eliane? Fala, Eliane. A gente tem 2 minutinhos, que eu não quero atrasar a atividade da Tereza Não, Nazar. eu já Mas... falei, foi aquela hora. Ah, tá. Eu não falei, Do tá? Do vídeo que bebê. você. É. Agora a gente está numa época de muitos vídeos fofos no Instagram, né? Eu não sei se é um excesso assim que está acontecendo, né? Não sei se é algo da época que estamos vivendo, não sei se é um pouco de ternura, o que que é, mas eu vejo assim um número grande de Ou uma produção do chat GTP, né? Que não é vídeo, né? e que tem aqueles curtinhos que Uhum. é o Reel, né? Que chama. Enfim, eles O- estão vindo Posso, assim. posso trazer um recorte aqui do livro, exatamente quando o Didier está falando do Nomes do autismo, pai, ele fala um negócio muito interessante. Ele diz assim: é, nomes uma do pai, jovem, Tereza. uma jovem com quem trabalho e que cuida de crianças autistas me fez notar algo perturbador. Ela me disse que várias mães dos autistas com quem trabalha têm uma voz peculiar quando falam com seus filhos, qualificada por ela, que canta, porque essa terapeuta ela canta, ela é cantora, como uma voz que nasce na cabeça e não Uhum, no ventre. uhum, Quer dizer, uma voz que não tem sopro, que não tem o que se pode chamar de espírito. Aí ele diz: ora, se assumimos que o autismo pode ser engendrado por uma voz materna que não tem sopro ou espírito, quer dizer, que não tem música, chegamos a esta hipótese. O que mais originalmente estrutura o homem por intermédio da voz materna e que por isso se dá antes da fala,
antes dos fonemas, talvez não possa ser dissimulado. Então, ele diz assim: o que seria, então, a invocação musical? A invocação do espírito. O que é essa invocação quando comparada àquela que se dá quando dançamos? Trata-se de uma invocação comparável à que Diógenes fazia ao sair com sua lanterna em busca de um homem? É comparável ao espírito que plana no segundo versículo do Gênesis, e aí ele vai falar um monte de coisa interessante. Esse é o Eu nome queria do... trazer esse trechinho que ele fala do autismo. Aham, e esse livro é o Comentário. nome do pai? É, Outro. esse livro é maravilhoso, você tem que ler. Seria É uma muito bom. Austósson, né, Tereza? Oi? Uma Austósson. Seria uma Austósson Uma no, austócia, uma no, no, no expulsão. autismo, né? Expulsão. É uma Gente, eu lembra. vou sair. Nós temos que ir, né? Mas quero agradecer mais uma vez. Terminamos o semestre e no próximo a gente vai continuar com os grupos, mas aí os grupos brasileiros, né? Convido vocês a participar e a trazer sugestões também, porque isso é uma pesquisa em andamento. Então, muito obrigada aí pela presença Beijo. e até o Alexandre, a próximo gente pode ficar aqui? semestre.